Módulo 2, aqui o bicho pega, aqui o bicho pega. Caneta e papel na mão, que o trem agora vai ficar sério, vai ficar sério. Bora lá. O erro que destrói o caixa das micro e pequenas empresas. Que erro é esse, cara? Que erro é esse? Eu vou começar aqui com uma pergunta. Você já pegou o dinheiro do caixa da empresa para resolver algo pessoal e depois nem percebeu quanto tirou? Haha, tenho certeza que você já fez isso. Eu tenho certeza absoluta que talvez você até hoje faz isso. Pegar o dinheiro do caixa da empresa e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando para resolver alguma coisa pessoal, né? Eu vou te provar o quanto isso é prejudicial e porque você precisa parar urgente. Misturar, né? Misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, as contas da empresa com as contas pessoais, cara, é um dos erros, né, que leva o negócio pra ruína de um jeito assim absurdo, entendeu? Vira uma bola de neve que se você não parar rápido e corrigir isso rápido, vira uma bola de neve negativa, cara. E quando você percebe, você está no fundo do poço junto com o seu negócio, né? E quando é que isso acontece? O dono paga contas pessoais com o dinheiro da empresa, usa a conta da empresa como carteira pessoal, recebe vendas na conta pessoal, usa o cartão para a empresa, o cartão pessoal, né? Para a empresa sem controle. Então aqui eu citei alguns pontos que, se você está fazendo isso, se isso acontece dentro do seu empreendimento, meu amigo, pare urgente, porque você está dentro de um risco absurdo de quebrar o seu negócio. Absurdo. Aqui você está numa correria de rato, na sobrevivência, né? Então, pare, pega isso que eu falei agora, leva para dentro da realidade do seu empreendimento. Isso está acontecendo, cara? Você pergunta, isso está acontecendo com você? Eu trouxe aqui um exemplo bem simples, né, de um empresário, né, de um empreendimento que vendeu muito bem no mês, né, e ele pagou o aluguel de casa, comprou roupa, saiu para jantar, pagou parcela de carro, tudo dentro daquele mês que ele vendeu muito bem. E isso tudo usando o dinheiro da empresa, né? E o sentimento no final do mês, mesmo sendo um mês excelente, foi esse aqui, ó. A empresa não dá lucro. Mesmo assim, ele pensa, né? Ele tem o sentimento de que a empresa não dá lucro. Mas olha o que foi feito. Em um mês que foi muito bom. Ele pegou o dinheiro, pagou aluguel de casa, comprou roupa, saiu para jantar, pagou parcela de carro e ele teve a impressão de que a empresa não lucrou. Então, esse cara, esse empreendedor, né? Esse empreendedor, essa empreendedora, né? Não sabe o quanto a empresa realmente gera de verdade. Não sabe, cara. Não tem como saber, porque tá tudo misturado. Tá tudo misturado. A empresa, a empresa e o pessoal tá assim, ó, entrelaçado. Tá as contas, tá as entradas, saída, um paga a conta do outro e virou um mix. Então ela não sabe, o empreendedor ele não sabe o quanto que a empresa gera de verdade. E quais as consequências disso, né? A primeira consequência é nunca sobra dinheiro, não adianta, não vai sobrar dinheiro. Se a empresa está arcando com as suas contas pessoais, não vai sobrar dinheiro. É, o empreendedor, ele acha que vende pouco e o problema não é a venda, né? Ele acha que o problema é a venda. Por quê? Porque a empresa, né, arca com tudo do pessoal. Tá tudo misturado. Então ele acha que tem que vender mais, que tá pouco, porque não tá dando. E não é isso, o problema não tá ali. A falta de capital de giro, né? Então a empresa ela precisa, todo mês, né, precisa de um capital de giro para custear as despesas necessárias para o seu empreendimento continuar funcionando. Esse é o capital de giro. E essa falta do capital de giro ela foi uma consequência da mistura das contas pessoais com as contas da empresa, da mistura do capital, da mistura do dinheiro. E isso gerou uma falta de capital de giro. O empreendedor perde a visão do lucro. Meu Deus do céu. Como que você tem, faz planos ou tem uma previsão de faturamento do seu empreendimento se você não sabe nem quanto a empresa lucra, porque tá tudo um mix, tá tudo misturado, tá um bala de gato, né, que a gente chama. Como que você consegue se planejar dentro de um cenário desse? Não tem como se planejar. Não tem como se planejar, não tem como ter previsão. E, ó, empreendimento, empreendimento precisa de o máximo de previsibilidade possível. Eu vou acertar tudo. Não, não tô falando em acertar tudo. Você precisa prever, né? Isso é um empreendedor. Você tem que trabalhar num mercado em que você prevê, né, as coisas que ainda irão acontecer, os fatos que irão acontecer. Assim você diminui os riscos, né? E a dificuldade para conseguir crédito. Mas por que dificuldade para conseguir crédito? Eu te pergunto, você emprestaria seu dinheiro para uma pessoa desorganizada, que não sabe nem quanto faz no mês? E aí, emprestaria?
Eu acredito que não. Então, da mesma forma são as instituições, cara. Para isso, precisa de uma organização, precisa de números claros, precisa de dos fatos bem definido, do quantitativo, qualitativo da empresa, tudo bacaninha, tudo redondinho e tudo na palma da mão, tá bom? Essas são as consequências. E o que fazer agora, né? Primeiro passo, você vai criar uma conta bancária empresarial, uma conta para o seu CNPJ e vai movimentar tudo referente à empresa, tudo referente à empresa dentro dessa conta, né? Se você já tem, então faça isso, pelo amor de Deus. Se você não tem essa conta, abra urgente. Você vai definir o prolabore. O que que é o prolabore? É o salário do sócio, o salário do dono do negócio. Você vai definir, a partir de agora, um valor fixo para você custear as suas contas pessoais. Aí você gasta como você quiser, mas em cima daquele salário fixo que a sua empresa te paga. E peraí, não é o quanto você quer ganhar, é o quanto a sua empresa tem capacidade de te pagar naquele momento. Pode alterar? Pode alterar. Pode ser para mais, pode ser para menos, mas a tua empresa precisa ter capacidade de pagamento. E como é que você sabe que a tua empresa tem capacidade de te pagar o valor X se você não tem controle nenhum, gestão nenhuma? E aí? Então, defina um prolabore para você e viva com esse prolabore e deixe o dinheiro da sua empresa de mão. Registra tudo, tudo que entra, tudo que sai, todo centavo. Não existe aquilo lá porque é pouco eu não registro. Não, ei, vai fazer isso só nas contas grandes, é? Se você somar os centavos, os R$ 5, os R$ 2, os R$ 3, os R$ 20 que você deixa de registrar no período de 365 dias, vê o tanto que isso reflete no faturamento da sua empresa, na movimentação da sua empresa. Então registra tudo, 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 tudo. Eu vou te ensinar como fazer isso da forma correta, porque até os registros precisa ser de forma estratégica e eu vou te provar nos próximos módulos. Vou te ensinar como é que você faz. Separar as despesas pessoais das empresariais. Ei, coloca as despesas da empresa aqui, coloca as despesas pessoal aqui. Com o seu prolabore, você arca com as suas despesas pessoais, com o dinheiro da empresa, ela arca com as despesas empresariais. Pronto! Pronto, 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 pronto. Faça isso. Faça isso, faça isso. Eu não tô aqui para te ensinar coisas mirabolantes, não. Eu tô aqui para te passar o que você consegue fazer, o básico e o simples, bem feito, o que te dá resultado. Não, eu quero falar do básico, que se você aplicar, você vai ver seu negócio, seu empreendimento transformar, tá bom? Eu tenho um desafio aqui, resumindo esse espaço. O desafio é criar separação financeira, né? Empresa, pessoa física, né? Anotar todas as movimentações, tudo que entra e tudo que sai. Parar de tirar quantias aleatórias da empresa e acompanhar as entradas e saídas. Você sempre tem que estar de olho em tudo que entra, em tudo que sai. Você precisa fazer o acompanhamento. Cara, essa aula aqui, se você não pegou nada aqui, aí você tá de brincadeira comigo, cara. É coisa para você pegar e levar para dentro do seu empreendimento, né? E aplicar a partir de agora, a partir de agora, 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 agora. Fala o seguinte, cara, só pula para a próxima aula depois que você fazer alguma coisa sobre esse módulo aqui, beleza? Porque tudo que eu falei aqui dá para você pegar e levar para dentro da sua realidade.